Olá, pessoal. A aula de hoje, então, tem o tema Formulando Hipóteses Clínicas. O que é uma hipótese clínica? Uma hipótese clínica é um palpite ou uma intuição. É a melhor que encontramos para explicar por que um sintoma ocorre e como funciona para manter um sistema familiar. É o ponto de partida para uma investigação. Então, é formulado um palpite temporário e depois os dados subsequentes obtidos pelo investigador confirmam ou rejeitam a hipótese. Por exemplo, vem uma criança, né, para a terapia e com a queixa de andonese noturna. Então, no primeiro momento, a gente pode levantar uma hipótese de que pode haver algum conflito conjugal, né, que o sintoma venha mascarar. Então, digamos que assim se chamaria, né, de um sintoma simples para um conflito simples. Essa seria uma primeira hipótese. Através de perguntas, então, no transcorrer de uma sessão, se vai confirmar ou se vai rechaçar essa primeira hipótese. Então, a partir daí, se cria uma segunda hipótese, se faz perguntas e assim por diante. Então, o terapeuta precisa saber as respostas para as seguintes perguntas. Por que uma família está apresentando este problema particular nesta época em particular? Ou seja, em que momento do ciclo vital essa família se encontra? Né? Ou em que momento do ciclo vital essa família, né, apresentou, ou o paciente identificado começou a apresentar o sintoma? Que eventos e comportamentos precipitaram o problema? Ou seja, houve a entrada de alguém, houve o nascimento de alguém nessa família, né? Houve a perda de alguém significativo, inclusive até de um animalzinho de estimação, houve a perda de um emprego, né? Ou seja, todos aqueles estressores que nós vimos, né, na última aula sobre os momentos, né, previsíveis e imprevisíveis do ciclo vital familiar. Outra pergunta seria, o que acontecerá à família no futuro se o problema continuar? Então, assim, o que pode acontecer? A família, ela vai se dissolver, ou seja, o casal, né, que está em conflito pode se separar. Ou, e se desaparecer? Essa é uma pergunta importante, né? Porque primeiro situa a família que existe a possibilidade do sintoma desaparecer. Ou seja, ele traz um pouco de esperança na resolução, né, do sintoma e do conflito que leva essa família para atendimento, né? E também nos dá pistas, né, de que se desaparecer, qual é o medo que essa família tem? O que pode vir a acontecer com ela? Como é que se desenvolve uma hipótese? Né? A informação é obtida e integrada em 3 níveis diferentes: comportamental, emocional e ideativo. Ou seja, o que as pessoas fazem, sentem e pensam quando há manifestação desse sintoma. Então, isso é importante perguntar para todos aqueles que vão participar da sessão de terapia familiar, porque, primeiro, isso é uma forma sistêmica de pensar o sintoma, né? É uma forma circular que chamamos perguntas circulares, para ter ideia, assim, de como cada um se organiza frente ao sintoma. O processo de construção da hipótese começa com o pedido de uma descrição do problema e do modo como se liga a várias pessoas da família. Ou seja, então, pedir, né, para que essa família nos conte, né, como é que esse problema acontece, ou seja, como o sintoma acontece, como é que ele vai se desenvolvendo, né, ou como foi se desenvolvendo através do tempo, né, e assim, o que cada um dos integrantes faz para ou, né, reforçar esse sintoma, ou para tentar fazer com que esse sintoma cesse. Mais do que a resposta, importante é como a família lida com as perguntas e que efeito elas provocam. Isso tem a ver com aquela aula que tivemos sobre os axiomas da comunicação, né? Então, temos que estar o tempo inteiro atentos à forma não só analógica que a pessoa, não só a forma digital com que a família se comunica, né? Ou seja, aquilo que ela nos diz, né, como resposta, mas também analógica, né?
como que o corpo dela, né, as feições delas reagem frente a uma pergunta. Então, tudo aquilo que acontece numa sessão, tanto em nível analógico como digital, nos ajuda na formulação de hipóteses ou, né, nos ajuda a rechaçar uma hipótese primeira e construir uma segunda. Na entrevista da vida familiar, é importante que o terapeuta tenha uma atitude empática, né? Ou seja, por mais difícil, né, que seja a história que a família está nos contando, né? Por exemplo, né, famílias que trazem história de violências, né? Talvez a primeira tendência do terapeuta seja rechaçar um pouco, né, esta família, né? Mas a importância de ter uma atitude empática, né? Porque aquela história, né, de violência tem um porquê de estar acontecendo, então é de suma importância que a gente possa acolher, ouvir, né, sem moralismos, né, a história da família. E aí, esse segundo item, que é o uso do self do terapeuta, é como o terapeuta se sente ao escutar a história da família, né? E isso é tanto disso que eu falava anteriormente, o mal-estar que pode causar, né, ou como qualquer outro sentimento, que fala tanto daquilo que a família está nos contando, mas também daquilo que faz parte da história do terapeuta. Né? Procurar a função do sintoma, ou seja, aquilo que falamos anteriormente, né? O sintoma, ele está ali a serviço do quê? Para manter essa família unida, para fazer com que o subsistema conjugal se mantenha colaborando para, por exemplo, ajudar uma criança que está com um problema escolar, ou, por exemplo, né, um conflito entre o casal está fazendo com que esses integrantes do casal não se separem da sua família de origem, ou seja, estejam ainda muito ligados por lealdade à família de origem. Se possível, ter uma boa caracterização do caso antes das primeiras entrevistas para formular hipóteses sistêmicas. Ou seja, quando há um encaminhamento, né, que a gente já possa começar a construir uma ideia de como essa família está se organizando para poder levantar hipóteses. E até isso, assim, né, e fazer um exercício de hipóteses sistêmicas, quase um brainstorm sistêmico, né, ou seja, uma tempestade de ideias sistêmicas. Outro item importante é criar aliança com o familiar que irá conseguir trazer a família para as sessões. Ou seja, perceber, né, quem da família é aquele que os outros integrantes se endereçam quase sempre quando se faz uma pergunta. Né? Ou aquele que fez o contato telefônico, aquele que pediu um encaminhamento, mas com muito cuidado, aqui a gente está falando de aliança e não coalizão. Né? Então a diferença, aliança é um encontro de cooperação com alguém, diferente de uma coalizão, que duas pessoas se juntam para atacar uma terceira. E trabalhar com o número de pessoas que vierem. Por exemplo, isso é bastante comum em pacientes que têm histórico de abuso de substâncias psicoativas, né? Num primeiro momento, ele não se sente motivado a fazer tratamento, mas a família, né, tá muito sofrida e pede ajuda, né, e pede, então, uma sessão. Se esse paciente, ou seja, o paciente identificado, né, esse com usuário de substâncias, não quer vir à sessão, isso não quer dizer que a gente não possa fazer a sessão. E nela a gente vai organizar estratégias de como fazer com que esse paciente possa vir, então, a uma sessão. Então, o objetivo da primeira entrevista é vínculo mais informação. Vínculo tem a ver com a atitude empática, né, do terapeuta. Então, esse vínculo fala da aliança que nós vamos, então, estabelecer com a família, né? E a informação que se resume em fazer um bom contrato. E é importante chamar esse contrato de combinações, porque o contrato fica um pouco pesado, né? Parece uma questão meio burocrática, né? Mas então chamar de combinações. E essas combinações, então, vão ter contempladas o objetivo do tratamento, e aí poder ouvir a família, né, o que ela espera desse tratamento, e nós podermos também, né, combinar com ela o que esperamos desse tratamento e juntos encontrar, né, uma via
comum, mas os detalhes administrativos, que tem a ver com horário, frequência, pagamento, caso haja pagamento, né? E também nesses detalhes administrativos, a gente pode pensar na confidencialidade, que tem a ver com as combinações, né, do tratamento, mas também faz parte de uma questão administrativa, né? Que tudo aquilo que for falado ali só vai ser de interesse para aqueles que estão ali. Eu falo, né, da confidencialidade como uma questão administrativa, porque tem a questão do prontuário, né, quando se trabalha numa instituição. É importante, né, que o paciente, né, ou a família, saiba que vai haver um registro, né, num prontuário, caso haja a necessidade de um encaminhamento para que um outro profissional possa ter, então, dados importantes sobre essa família, para que ela não tenha que repetir toda a história novamente, né. Novamente, aquilo que falávamos anteriormente, na definição do objetivo, e uma pergunta importante é, por que agora? Por que a família resolveu procurar ajuda agora, né? Então, isso nos ajuda a fazer conexões, né? E também ajuda a família a fazer conexões que talvez ela nunca tenha feito. Na sessão, então, o terapeuta avalia o momento do ciclo vital, as interações, ou seja, como cada um dos membros da família se relacionam, as alianças e coalizões familiares, os problemas de distribuição de hierarquia do poder, ou seja, né, as pessoas, os adultos desta família estão se ocupando das crianças e adolescentes da família, caso haja, né, ou existe alguma criança que está ocupando um papel, né, um poder, ou seja, um filho parentalizado, né, tendo um poder que não lhe compete, né? Limites intra- e extrafamiliares tem a ver com o que a gente trabalhou sobre as fronteiras familiares. Também se avalia, né, as fontes de apoio e estresse dentro e fora do grupo familiar, ou seja, qual é a rede de apoio fora da família ou dentro do grupo familiar, né, se a família extensa pode ser, né, uma fonte de apoio ou de estresse. A forma na que o sintoma é aproveitado pela família para manter suas pautas transacionais, isso já falamos um pouco anteriormente. Observar se as condutas, tarefas, privilégios existem, estão de acordo com as idades dos integrantes da família e o ritmo da mudança, se é lento ou é rápido, né? Ou seja, né, a partir dos encontros e das prescrições que vamos fazendo para esta família, vamos vendo como ela vai se ocupando disso e se as mudanças vão ocorrendo em que ritmo. Isso nos dá notícias do quão grave ou o quão não tão grave é esse conflito familiar.